Graça e paz novamente, meus irmãos. A gente já estava no ambiente de conversa ali, então já estamos apresentados também, a família, tudo. E como já introduzimos ali, esse é um assunto que é um assunto muito querido no meu coração. Confesso que é o assunto que eu tenho dedicado mais nos últimos meses, tanto nas leituras particulares, quanto nas conversas, nas relações. E eu acho que esse assunto, o assunto da igreja missionária e missional, ele é um assunto que nós precisamos trazer de volta para o nosso dia a dia, de forma intencional, como nós dizemos aqui, e nós precisamos, talvez, rever um pouco como nós temos lido as Escrituras, como nós temos vivido a eclesia, né, o ser igreja. Porque se nós estamos fazendo uma hermenêutica que não seja uma hermenêutica missionária, missional, se nós estamos vivendo uma eclesiologia separado da missão, provavelmente nós vamos bater cabeça em algum momento. Em algum momento nós vamos ter dificuldade de compreender algumas coisas, vamos ter algumas crises existenciais como cristãos. Então eu espero que em uma conferência como essa, o Espírito do Senhor possa trazer luz para o nosso coração. Porque não tem ninguém que nos ensina como Espírito Santo. Não é à toa que o Senhor Jesus falou que Ele enviaria esse Espírito, né? O Espírito que nos guiaria a toda a verdade. Não existe professor melhor. Então, que os nossos corações possam ser humildes o suficiente para toda vez que nós fazermos as nossas leituras bíblicas, o nosso tempo devocional, os nossos tempos de estudo, nós possamos nos humilharmos em relação àquilo que é nossa achismo de compreensão, mas nós vamos nos submeter verdadeiramente a essa única autoridade que são as Escrituras. Então, que toda contextualização, que tudo aquilo que já foi formado em nós, do que é missões, que nós possamos submeter às Escrituras e, se for necessário, rasgar tudo que nós entendemos como missões, para que nós nos submetamos verdadeiramente ao que as Escrituras diz sobre missões. Então, hoje, no Espírito Santo e a Igreja Missionária e Missional, eu quero trazer um pouquinho desse contexto, do que é ser Igreja Missionária e Missional. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em João. Não vou abrir em Atos, vamos abrir em João. João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu acredito que nós teremos hoje mais uma forma de palestra do que de pregação, tá? Mas tem alguns slides aqui para nos ajudar a compreender. Então, nós vamos ler João 20, o verso 21 e 22. Diz assim: tendo dito isso, passageiro com vocês, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vou reler aí, verso 21 e 22, tá? Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Pai, essa sua palavra, que só possa trazer luz para os nossos corações, possa nos guiar aqui, Senhor, a uma compreensão genuína do que as suas Escrituras nos orienta como uma vida missional e missionária, Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar nessa noite,
Que o Teu Espírito possa trazer fervor aos nossos corações. Onde atua o medo, onde atua a preguiça, onde atua a procrastinação, onde atua a omissão, que nós possamos ser sacudidos, Senhor, nessa noite, com a Tua palavra. E nós venhamos compreender verdadeiramente o que o Senhor diz quando o Senhor fala que não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de temor, intrepidez, equilíbrio e amor, um espírito de intrepidez, equilíbrio e amor, que nós possamos nos conduzir dessa forma aqui, Senhor, conforme as Tuas Escrituras. Amém. Amém. Como eu disse aqui na roda de conversa, eu não vim de uma igreja onde a minha formação, quando eu falo não vim de uma igreja, a minha formação inicial no cristianismo, embora eu cresci em família cristã, meu avô era pastor, eu cresci na igreja, assim, mas pós minha conversão, aos 15 anos, eu não participei de uma igreja, hoje, no que nós chamamos de igreja missionária. Não era essa a realidade. Pelo contrário, eu estava numa igreja que, com o tempo, com os anos, aderiram a modelos de crescimento muito destrutivos, e que toda ação missionária, toda ação missional ou de missões urbanas era meio que um inimigo da igreja. Não, isso daqui a gente só está perdendo tempo. Então, essa não foi a formação que eu tive. Mas, desde criança, eu vi alguns ambientes onde missionários estavam no nosso meio. Eu lembro de quando criança, meu avô trazendo missionários para a igreja. Teve esse caso que eu contei dessa missionária, quando ela foi lá para essa igreja de onde eu era na minha adolescência e juventude. E houve uma construção na minha mente de um tipo de missão distante. E nós podemos, às vezes, ouvir falar, por exemplo, sobre missões modernas. Isso é um conceito. Sociologicamente, a gente tem as missões modernas. Mas hoje nós podemos voltar e começar a falar sobre uma igreja missional. E agora, de uns anos para cá, parece que essa igreja missional tem sido a nova moda. A nova coisa da gente falar sobre missões é a missionalidade, é a igreja missional. E a gente pode pensar, será que isso não é só um atributo passageiro que vai durar alguns anos e daqui a pode passar? E para nós atestarmos isso, o que significa ser uma igreja missional, eu creio que nós vamos precisar, como o Jonathan disse aqui, recorrer à história. Nós vamos precisar voltar para a história para nós termos a convicção se nós estamos entrando em mais uma nova onda de missões ou se nós estamos entrando em um campo onde o Espírito, de fato, tem falado, é aqui que eu quero que vocês estejam. Esse é o local da nossa igreja. Esse é o local da Igreja de Cristo. Então, recorrendo à história, nós vamos lá para Atos. Nós vamos lá para a igreja primitiva. E nós pensamos no modelo de igreja primitiva. O Everton, na sala de aula agora, ele estava falando sobre essa missionalidade na cultura greco-romana. E ele até citou e falou ali sobre a igreja de Antioquia, que é onde nós vamos ver a expansão da igreja, e talvez o primeiro momento ali onde reconhece ou diz lá, né, de forma pejorativa a respeito dos cristãos, chamam pessoas de cristãos, revelam-se os seguidores de Cristo para fora. Esse que é o ponto. É o primeiro momento que nós estamos vendo, nós estamos enxergando uma manifestação de cristãos para o lado de fora. Para aqueles que não são, para os diferentes. E ali nós começamos a ver um movimento ali em Atos 9, onde até uma expansão orgânica do Evangelho, ou seja, através da evangelização, começa a haver grandes conversões, e há uma expansão fora de Jerusalém. Fora! Nós não estamos mais em Jerusalém, estamos na Antioquia. E há uma expansão. Quando nós pulamos 2 capítulos para frente, ou 3 em Atos 12, nós já vemos essa igreja de Antioquia chamando Barnabé e Paulo, colocando sobre eles a mão e os enviando por ordem do Espírito Santo a uma outra missão. É interessante porque nós podemos já distinguir 2 fatos diferentes. Primeiro, um movimento missional, em Atos 9,
onde a igreja, de forma orgânica, cumpre o ser igreja e proclama a razão da sua fé. No segundo momento, nós vemos uma atitude dessa mesma igreja, separando alguns, nesse caso 2, por ordem do próprio Espírito Santo, e os incumbindo a uma missão, já fora daquele momento. Aportado por sua igreja local, mas já fora daquela situação orgânica que aconteceu. Então, nós já podemos perceber que quando nós falamos de igreja primitiva, é impossível desassociar a palavra igreja da palavra missão. É indissociável. Nós não conseguimos olhar para a igreja primitiva e falar onde reside a missão e onde reside a igreja. Pelo contrário, nós vemos a igreja nascendo na missão. Nós vemos a grande comissão de Cristo, ele dando a grande ordem para os seus discípulos e falando para esses discípulos irem fazer o quê? Plantar igrejas? Não. Fazer discípulos, porque a igreja é missão. Ele não precisava mandar plantar a igreja, era a igreja. A missão, a igreja, ela reside na missão, ela vive na missão, ela existe na comissão, ela não existe, ela não se separa dessa ordenança, onde toda a autoridade foi dada a Cristo, a Jesus, esse que foi elevado acima de todas as coisas, onde o seu nome está acima de todos os nomes, acima de todos os poderes, o seu nome é elevado acima de tudo, como Colossenses 2 diz. Esse Cristo, que tem toda a autoridade, agora ele fala assim, por essa autoridade eu mando. Façam assim. A igreja, ela existe na missão. Não se separava. Não se separava. Mas nós andamos alguns séculos para frente, então, quando nós vemos Atos dos Apóstolos, nós não vemos essa distinção entre igreja e missão. Ser igreja no primeiro século é ser comunidade de discípulos no mundo. E agora, no século 3 séculos à frente, nós vemos, ali ainda, no contexto dos pais apostólicos, dos pais da igreja, perdão, nós vemos ali um imperador chamado Constantino, mudando um pouco o cenário atual da vida cristã. De repente, nós temos um ambiente onde a igreja se revelava continuamente à cultura, às pessoas, ela precisava ser luz para o mundo o tempo todo, luz para as pessoas. Agora nós vemos um imperador decretando como religião oficial o ser cristão. De repente, todo mundo é cristão. Nasceu aqui no Império? Vive no Império? Cristão, 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 cristão. E a gente começa, talvez, ter que fazer uma nova pergunta. O que é ser igreja em um contexto, em um local, onde todos são ditos e chamados de cristão? Como ser missional, como ser igreja que reside na grande comissão, na comissão de Cristo, em um local onde todos já nascem cristãos. Porque o imperador disse assim, porque o império definiu assim. Agora a gente precisa, durante toda a Idade Média, nós vemos, essa missão ela passa a ser algo feito por alguns em lugares distantes. Agora, como todos no contexto romano ali é cristão por aclamação, nós precisamos agora catequizar os pagãos. Nós precisamos agora nos deslocar, colocar do Império Romano naquele local e ali nós vamos fazer novos cristãos. Agora, nós desassociamos essa construção da igreja primitiva entrando na Idade Média e nos distanciamos do conceito missional dentro da missão, a residência da igreja, dentro da missão de Cristo, e agora nós tentamos e enxergamos a missão como algo feito por alguns e para longe. E toda a Idade Média
esse conceito vai se formando cada vez mais, cada vez mais. Missão é algo distante para alguns, não são todos, é para alguns. E nós temos várias figuras aí, esse período é um período muito amplo, mas a gente já pode pular direto para o centro dessa conferência, que é a fé reformada. Nós temos agora no século XVI a Reforma Protestante. E nessa Reforma Protestante, nós começamos a enxergar diversas questões basilares da fé tendo que ser corrigidas. Sabemos nós, temos aqui as 5 solas, aqui, embora não foi falado as 5 solas lá, mas é o emblema da reforma, mas nós sabemos que estava resgatando a centralidade das Escrituras, a confiabilidade, saber que ali é o local seguro, é o nosso centro de autoridade, nós não precisamos recorrer a outra autoridade, não ao magistério, não à tradição, é as Escrituras e somente as Escrituras. Nós sabemos que somente Cristo, Ele é o centro suficiente, a unicidade em Cristo começa a ser resgatada, Ele é o único caminho, é só por Ele que nós entramos. Nós sabemos que é só pela fé, mediante a fé, pela graça. Nós sabemos que nós só adentramos esse local dessa forma, não de nenhum outro jeito. E sabemos que tudo isso só pode convergir e deve convergir para a glória de Deus. Foi resgatado isso. Mas eram tantas coisas para serem trabalhadas que não foi trabalhado aqui, pelo menos teologicamente, pelo menos de forma conceitual, de forma sistemática, não foi revisado o conceito missão. Então, no período da Reforma Protestante, nós continuamos enxergando a missão como algo para alguns e feito em locais distantes. Porque nós percebemos que, por exemplo, a Alemanha adere à Reforma e agora nós temos um país protestante. A Inglaterra adere à Reforma e agora nós temos um país protestante. Martin Lloyd Jones em sua pregação, deu branco, o Deus Suficiente, em sua pregação Deus Suficiente, ele bate enfaticamente e fala assim, dizem que existem países evangélicos, países cristãos. Não existe isso. Não tem como, isso é a briga do Lloyd Jones ali no momento. A conversão, ela nasce no indivíduo e se projeta para fora. Nós não podemos olhar para uma nação e falar, essa nação é protestante. Nós não podemos olhar para uma nação e falar, essa nação é cristã. Porque isso vai ser um grande erro e um grande problema para o que nós entendemos de igreja, para a nossa eclesiologia, vira um grande problema. Então, a reforma ainda permaneceu com alguns desses conceitos missiológicos não revisados. Mas aí nós temos uma figura, que nós temos até o livro ali, eu vi ali atrás, do Ronaldo Lidório, chamado Piedade e Missão, onde surge o nosso primeiro missiólogo reformado, que sistematiza já um pouco que revisa um pouco dessa questão missional, Gisbertus Voetius, um holandês. E esse Gisbertus Voetius, ele traz a glória de Deus como ênfase novamente para a missão. Nós vamos ver isso em movimentos missiológicos ainda hoje, como perspectivas, como a Via, como muitos outros, trazendo a centralidade para a glória de Deus. Então, compete que Deus, o seu nome, seja glorificado por todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Então, Gisbertus Voetius, ele traz a glória de Deus na centralidade da missão novamente e resgata, vamos dizer assim, o vocatio, perdão, perdi a palavra, mas é vocação e envio. Ele resgata de novo o sentido da vocação. Ele traz novamente o cristão a enxergar a vocação missional para que a glória de Deus seja revelada. Não é algo distante, isso que ele vai tentar resgatar. Não é algo para longe, é algo que está aqui dentro. Então, ele traz até o conceito, igreja reformada sempre reformando. Então, por isso ele vem revisando essa parte missiológica. Porém, isso é apenas o começo dessa reflexão e dessa contribuição missiológica, né? Pois esse conceito geral, ele ainda era, a missão é algo feito para alguns e em lugares distantes. E a prova disso é o movimento missional do século XVIII, o grande avivamento do final do século XVII e do século XVIII. Nós temos um grande movimento missional. A gente pode pegar o início desse movimento missional, atribuindo um pouco dele a William Carey,
onde ele vai para a Índia, né? William Carey, ele vai para os pagãos, e ele tem também, ele era um sapateiro, um pastor sapateiro, muito simples, e ele tem esse mesmo embate dentro da sua igreja. Quando ele vai falar sobre a evangelização aos pagãos, a resposta da igreja é: se Deus quer alcançar os pagãos, Ele não precisa de nós. É a omissão, se eximindo desse chamado vocacional, se eximindo da missão como um aspecto da vida da igreja. Então, nasce aqui o movimento missionário moderno. William Carey. A gente começa a ter muitos movimentos missionais. A gente vai começar a ter a grande evangelização nesse século XVIII. Nós vamos ter movimentos posteriores, como na Inglaterra, né, a partir ali de George Whitefield e Charles Wesley. Nós vamos ter os movimentos dos puritanos, dos pietistas. Vamos ter diversos movimentos onde pessoas se vendiam como escravos para poder pregar para os escravos. Nós vamos ter na Escócia David Livingstone. Antes do David Livingstone, nós vamos ter o Robert Moffat. Então, nós temos um movimento, mas que continua sendo uma projeção para lugares distantes e ainda para alguns. Entende? É complicado. Nós temos uma formação na nossa cabeça, nosso conceito de missão dessa forma. É muito difícil pregar sobre missão dentro das igrejas normalmente, porque as pessoas não se enxergam na missão. Isso é um problema. Parece ser distante. Isso é a luta. Porque se nós não desconstruirmos um pouco disso e resgatarmos, então, o que é ser uma igreja missional, vai ser impossível. Vai ser impossível. Então, nós vamos ver, após esses movimentos, os movimentos da missão moderna, nós vamos ver a nação dos Estados Unidos tendo um conceito também, esse mesmo conceito de uma nação cristã. A missão continua sendo distante, embora eles começam a aderir a algumas questões, como fazer umas faculdades, igual Harvard, para que as pessoas ali conheçam, né, para que as pessoas já tenham uma formação cristã, mas ainda de forma muito desconexa, ainda de forma para poucos, ainda de forma distante. Mas aí vem um homem, um missionário que talvez muitos não conhecem, eu mesmo o conheço há pouco tempo, que ele vive na Índia durante quase 40 anos, um inglês chamado Leslie Newbigin, e esse missionário, ele volta para a Inglaterra, já no século XX, né? Ele volta para a Inglaterra após quase 40 anos na Índia, e quando ele vai dar aula ali nas faculdades, vai dar aula, ele vê os seus alunos que não conhecem mais, ou não conhecem mais a Cristo, ou estão rejeitando questões elementares da fé cristã. Ele começa a ver pessoas que já não aceitam a Escritura como inerrante, que já não aceita mais as Escrituras. Ele começa a enxergar uma Inglaterra que já não aceita mais a Escritura como nosso único manual de fé e prática. Começa a enxergar uma Inglaterra que rejeita a unicidade de Cristo. E começa a trazer o pluralismo para si, né? Há outros caminhos também que pode levar a Deus. Ele começa a enxergar uma Inglaterra na qual ele fala assim: fui para os pagãos, evangelizar os pagãos. Voltei para a Inglaterra e encontrei meu país paganizado. Dá vontade de chorar. Porque, de fato, é essa a realidade da Inglaterra. Essa é a realidade da Europa. Aqui a gente entra, então, num momento onde Newbigin, ele para escrever um artigo, e esse artigo talvez comece a mudar. É um fato que parecia ser ordinário, mas se torna um fato extraordinário, porque começa a mudar a forma como nós enxergamos missão. E se hoje nós podemos falar de igreja missional, muito se deve a esse momento, onde ele começa a refletir a respeito da competência da igreja diante da missão, o fator missional da igreja. Ele começa a quebrar esse conceito de missão para alguns em lugares distantes. Mas não, nós temos que resgatar, né, essa ideia de
uma ideia mais da igreja primitiva, onde a missão é indissociável da vida da igreja. A igreja reside na missão, a igreja não tem uma missão, a igreja é a missão. Então aqui começa a ser resgatado esse ponto. Então ele vê uma Europa paganizada, secularizada, com muitos muçulmanos, isso é a realidade da Europa hoje, e essa igreja local, se ela não for resgatada, essa igreja da Europa, se não for resgatada, a igreja do Ocidente, se ela não for resgatada, se o aspecto missiológico não for resgatado, de fato, nós teremos uma morte da igreja nesse local. Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase que fala assim: a igreja só é igreja quando ela existe para os outros. E aqui nós podemos começar a enxergar, então, um resgate da natureza missional da igreja. Então, a igreja, ela só é igreja quando ela o é para os de fora, para os outros. Ela não pode ser um clube, ela não pode ser uma forma, um estilo de vida que nós vivemos aqui enclausurado. Esse não é o propósito da igreja. A igreja reside em uma missão. Nós estamos resgatando esse conceito. Ela vive numa comissão. A comissão não é para um ou para outro. Ela é a igreja, é onde a igreja nasce, vive e se alimenta. É aqui que ela vive. Então, nós resgatamos aqui um conceito de que ser igreja é ser missão. Só que aí entra um outro perigo. Olha que tanto de perigo. É perigo demais, gente. Eu, missionário, que gosto do campo, que eu quero estar nos povos não alcançados, que quero estar em outras missões transculturais, de repente eu mesmo já começo a me coçar e vai falar assim: daqui a pouco a igreja vai falar que não precisa enviar ninguém para os povos não alcançados, porque a igreja já é missão. Começa a existir um perigo. São terminologias, mas que são importantes. Então aqui nós podemos tratar, que aí o Newbigin estrutura de forma muito certa, e o livro A Missão da Igreja Hoje, do Gorin, traz isso de forma bem exposta, que é a dimensão missional e a intenção missional. Agora nós vamos ver que a igreja ela tem uma dimensão missional. Toda a sua esfera carrega missão. Mas nós sabemos que nós estamos aqui no momento do louvor e nós começamos a cantar hinos a Deus. Aqui não tem um motivo evangelístico. Quando nosso irmão está cantando aqui as canções, ele não está esperando que uma pessoa não convertida vai entrar aqui e vai converter com essas canções. Nós estamos cantando que santo é o nosso Deus. Não é evangelístico esse momento. Mas existe nele, quando bem feito, quando a igreja, de forma saudável e compreendendo a sua função missional, existe um caráter missional nessa adoração, nesse louvor. Porque aqui se expõe ao único que se deve a glória. Aqui nós começamos a mostrar para o mundo qual é a razão da nossa existência. Nós podemos dizer, a gente falou de casamento aqui, e nós podemos falar, o casamento ele não tem uma intenção evangelística. Até namoro evangelístico, esse negócio não existe, né? Casamento não tem essa intenção. Não tem intenção evangelística. Mas quando o casamento vivido conforme as Escrituras, respaldado naquilo que corresponde à criação, que reflete a ordem da criação de Deus, encontra-se no casamento uma dimensão missional. Porque aqui aponta novamente para a criação, ou pode apontar também de forma escatológica para o Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Então percebe que existe uma dimensão missional no ser igreja, e nós não podemos perder isso de vista. Isso foi perdido na Idade Média. Isso talvez foi se reformando na Reforma Protestante, até chegarmos no século XX, agora XXI. Nós precisamos compreender a dimensão missional, porque se nós não compreendermos e trabalharmos na dimensão missional das nossas igrejas locais, da nossa igreja, nós nunca conseguiríamos ser eficazes no segundo ponto, que é a intenção missional. Então, dimensão missional não é intenção missional. Intenção missional é sabendo que Cristo me alcançou, que eu era pobre, cego e nu, que eu estava num lamaçal de pecados, que eu merecia o inferno, que eu tinha que ser exterminado num sopro divino. Ele não fez, Ele deu o seu Filho em meu lugar.
Ele morreu no meu lugar, Ele me resgatou, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora, sabendo que isso me alcançou, intencionalmente eu proclamo o Evangelho. Eu vou àqueles que não conhecem e prego o Evangelho. Anuncio o Evangelho. Então a igreja ela não só tem uma dimensão missional, a igreja carrega uma intenção missional. Não é isso que aconteceu na Antioquia, em Atos 9? Não foi isso que aquelas pessoas fizeram? Elas não olharam para aquele ambiente sem ninguém ter que falar nada. Elas proclamaram o que aconteceu internamente. Elas continuaram, como eles tinham dimensão missional, como todo o seu caráter era de glorificação a Deus, como todo o seu culto projetava a perfeição, a glória de Deus, a grandeza do Criador, a família na qual Ele está formando, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Logo agora, eu anuncio, eu proclamo, eu intencionalmente prego o Evangelho. E aqui nós entramos numa crise terrível, que chama crise da evangelização. Nós vivemos hoje no meio de igrejas que não evangelizam mais. Nós vivemos no meio de cristãos que não evangelizam mais. Pasmem, existe um instituto chamado Barna Group, um belíssimo instituto, eu recomendo esse instituto, é um instituto da igreja, que traz números e dados da igreja americana. Nesse instituto, no ano de 2019, eles fizeram uma pesquisa com a seguinte pergunta, só com o pessoal da geração Z, só com a geração Z. Fizeram a seguinte pergunta, para cristão, frequentador de uma igreja, não só cristão, assíduo na igreja, a pergunta é, você considera certo evangelizar? Você considera certo evangelizar? 48% dos entrevistados disseram que não é certo evangelizar. 48%, é assustador. Mas por quê? Não é que eles acham que evangelizar na sua totalidade é errado, não. Não é isso. Não é esse o ponto. Eles acham que a evangelização ela pode ocorrer somente assim. Tiaguinho, ele não conhece Jesus, eu sou seu amigo lá no trabalho, a gente está aqui vivendo, ele está vendo minha vida, essa dimensão missional na minha vida, e de repente ele fala assim, Rafa, estou vendo que você é diferente, o que está acontecendo? Me fala um pouquinho mais sobre Jesus aí, você fala que é cristão, me fala um pouco mais. Aí eu posso evangelizar. Mas se não for assim, eu não posso. Por quê? Porque a nossa cultura secularista, pós-moderna, individualista, ela fala que nós não podemos entrar na vida dos outros. Porque nós estamos nos amoldando com o mundo. Porque nós estamos perdendo a nossa dimensão missional e talvez, se estamos tentando tratar a dimensão missional, nós estamos deixando a intenção missional de longe. Nós estamos deixando de forma pouco intencional a evangelização. E nós começamos a nos amoldar a esse mundo, a este século, a ponto de acreditarmos realmente que nós não podemos entrar na vida do outro. Mas esse evangelho entrou na sua vida. Ele arrombou a porta do seu coração. Ele derrubou o velho homem, ele matou o velho homem. Ele não pediu licença. E agora, nós estamos comportando como um mundano, falando que nós não podemos entrar na vida dos outros. Só que assim, a experiência é que aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, em questão de 15, 20 anos, está acontecendo aqui. Se nós não acordarmos em relação à nossa esfera de dimensão missional e intenção missional, nós vamos entrar nesse mesmo ritmo. Daqui a pouco nós somos um clube social muito bem estabelecido, onde proclamar o evangelho é algo quase que um crime, quase que errado, é muito ofensivo. Nós precisamos resgatar, de fato, a dimensão missional, mas não aceitar que existe só esse local de dimensão missional. Ser igreja é ser missão. Ser igreja é ser missão. Mas existe o ser missão em dois aspectos revelados na igreja primitiva. Capítulo 9, capítulo 12. Há uma intenção na evangelização, na forma de se expor igreja, ali na igreja de Atos, de forma muito orgânica, mas ainda assim muito mais intencional, creio, do que muitas igrejas modernas. Mas há também um movimento onde o Espírito fala, separa 1, 2, 3, 4, 5, 6, envia, pensa nesses povos, alcança esses povos. Então nós não podemos perder isso de vista. Não podemos perder isso de vista. Então, qual é que é a base para a nossa missão, para a nossa igreja missional e missionária? É novamente o que o protestante mais sabe falar.
é o retorno às Escrituras. Nós precisamos ler novamente as Escrituras. E o Tiago Guedes falou um pouco disso ontem, sobre a missão de Deus. E entender essa missão de Gênesis até forma escatológica, Apocalipse. Nós vamos compreender que essa missão é de Deus. E Ele instituiu a igreja para ser o seu corpo aqui nessa terra. Para expor a sua glória, para expor o seu desejo. Então abram comigo em Gênesis no capítulo 12. Gênesis 12, do verso 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero dar um destaque aqui para o primeiro versículo, quando ele fala: saia e vá. Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É impossível de nós falarmos tanto de eclesiologia e de missão sem começarmos daqui, Gênesis 12. Aqui já é exposto, e vai ser exposto durante todas as Escrituras, Isaías, nós vamos ver diversos capítulos, passagens, versículos falando sobre isso. O capítulo 40, por exemplo, de Isaías, é uma evangelização maravilhosa. Nós vamos ver depois nos evangelhos, tudo isso ficando muito claro, mas é fato, o primeiro fato que nós precisamos resgatar, é que essa missão, isso foi muito bem tratado depois de Newbin, depois no Pacto de Lausanne, é para que todos os povos sejam abençoados. A separação de Abraão do povo de Deus é para que todos os povos sejam abençoados. Então, em primeiro ponto, nós às vezes confundimos, nós que acreditamos na doutrina da eleição, nós que acreditamos que a salvação ela parte totalmente de Deus, nós, em primeiro ponto, nós compreendemos a eleição, assim como o povo de Israel, foi eleito lá, havia um povo, queira você ou não, tinha um povo. Tinha um povo, o povo de Deus. Tinha um que era povo e outro que não era povo, não é isso? Isso é verdade. Lá em João 10, Deus pega e deixa claro lá. Tem o que são minhas ovelhas e tem o que não são ovelhas. Então existe, tem separação ali, tá? Uns separados ali. Mas quando nós tratamos isso como um privilégio, nós vamos cair no mesmo erro de Israel. Porque ser povo de Deus em Israel não era um privilégio. Era uma responsabilidade, para que todos os povos o conheçam, para que todos os povos sejam abençoados, para que eu farei de ti uma bênção. Qual que é o erro da teologia brasileira, que entrou no Brasil com tanta força, essa teologia da prosperidade? Porque eles pegam esse versículo e eles querem ser uma bênção para si, eles querem ser abençoados para si mesmos. Mas o motivo da bênção não é eu ou você, é que todos o conheçam, é que todos o adorem, é que todos sejam alcançados, é que todos vejam, mesmo prostrado por juízo, ou por clamor, falando só o Senhor é meu Salvador, mas que todos conheçam através desse povo separado. Então, se nós cremos que fomos eleitos, que fomos separados, que fomos salvos, nós não temos aqui um privilégio, nós temos uma responsabilidade. E aqui reside o ponto central. Então, em Gênesis 1 fala: saia da sua terra e vá para um local onde te mostrarei. E eu não consigo enxergar nenhum cristão, nenhum de nós aqui, que não se enquadre nesses dois verbos, sair
e ir. Deus nos chamou para sair de um local onde nós não pertencemos. De um local onde nós queremos governar, onde nós queremos ser o rei, onde nós queremos ditar as regras, onde nós queremos definir o que é que tem que ser feito, onde eu defino o meu futuro, onde eu defino quanto de dinheiro eu terei na minha conta, onde eu defino a minha profissão, onde eu defino o que os meus filhos vão ser. Saia. E eu vou te mostrar um lugar onde você tem que ir. E você tem que ir. Porque isso não é um privilégio. Isso é uma responsabilidade. Saia e vá. E é incrível porque Deus já falou com cada um aqui, eu tenho certeza, esse sair e ir. Para cada um aqui, Ele já disse nos nossos ouvidos, nas suas escrituras, de alguma forma em nosso coração, o que nós temos que sair. Do que nós temos que deixar para trás. Ou Ele está falando isso agora, nos últimos dias, nos últimos meses. O que nós temos que sair. E para onde nós temos que ir? Ressurge o clamor, o grito da igreja local de voltar a falar sobre vocação. Ressurge a necessidade de ensinarmos para a geração Z, e agora a geração Alfa, e já está nascendo a geração Beta, sobre vocação. Eles não sabem nem o que é essa palavra mais. Os meus pais me ensinaram que eu tinha que ganhar dinheiro. Que a profissão que eu tinha que escolher era uma profissão, de preferência era coisa pública, tá? Trabalha pouco e ganha muito. Era assim. Hoje já deixou um pouco mais, tem que ganhar dinheiro. Vários crentes já chegaram a mim em aconselhamentos, falando, eu aconselhei fulano de tal, porque lá meu filho quer fazer tal profissão. Então, eu falo, meu irmão, você é pagão. Você age como pagão, pensa como pagão e vive como pagão. Você vive para si, e a palavra é saia e vá. Está vendo a estrutura de uma igreja missional? Eu não estou falando que você vai para a Índia. Eu não estou falando que você vai para a janela 10x40, para a Coreia do Norte. Não. Mas você vai ter que sair. Vai. Você vai ter que sair. Você vai ter que sair do local onde o governo é seu. Você tem que sair. E você tem que ir para esse local onde o governo é do rei. É do Senhor da missão, onde a comissão governa novamente. Você tem que ir. Você tem que ir. E é aqui que reside a igreja missionária e missional. Missional no sentido que toda dimensão que nós vivemos é para missão. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todos os nossos planejamentos. E missionária porque nós não perdemos de vista os povos que ainda não conhecem. E missionária porque nós olhamos para fora e sabemos que há muitos que ainda não conhecem esse Jesus. Missionária porque nós olhamos para as nossas ruas, para as grandes cidades, para os centros urbanos e sabemos que a cosmovisão que tem regida não é a cosmovisão cristã. Missionária porque nós olhamos para o mundo e sabemos que nós temos que ser influência no mundo. Missionária porque nós temos que ir para fora. Porque, como Dietrich Bonhoeffer disse, a igreja só é igreja se o é para os outros. A nossa base para o resgate da missão é as Escrituras. Então, amem os povos não alcançados. Pensem, orem pelos povos não alcançados. Se você é um vocacionado às missões, eu quero te encorajar. Creia em Deus. Seja intencional. Larga a sua terra e vai. Vai. Conversa com o pastor, seja enviado pela igreja. Tá? Mas não tenha medo, nós precisamos resgatar os nossos vocacionados no sentido de missões. Mas se você não é um desse, não se exima. Você também foi chamado para sair e para ir. Isso é o pensamento reformado. E isso é o espírito de Pentecostes. Porque aqui nós resgatamos João 20, capítulo 21, versículo 21 e 22. Porque o Pai me enviou, eu os envio. Portanto, recebam o Espírito. Por que nós recebemos o Espírito? Porque foi soprado sobre nós o Espírito? Porque nós fomos capacitados pelo Espírito para irmos por toda Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Por isso nós fomos equipados pelo Espírito Santo.
Por isso, nós temos a vida de Deus residindo em nós. Por isso, nós podemos ouvir com segurança, saia e vá, mas nós temos uma palavra, eis que estarei convosco até a consumação do século. Saia e vá, mas vocês não irão sozinhos. Saia e vá, mas eu estarei com vocês. Saia e vá, mas o Espírito Consolador vos guiará a toda a verdade. Saia e vá, mas eu não vos deixarei sós. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, esse é um assunto que não deveria ser tão distante de nós, que deveria fazer parte da criação dos nossos filhos, da forma que ensinamos as nossas crianças. Talvez é uma das primeiras coisas que falamos para um novo convertido. Mas, contudo, nós sabemos que é a forma de ser igreja, de viver igreja. E talvez, Senhor, se há tantos conceitos na nossa cabeça que estão ainda distantes da forma de enxergar a missão, se ainda enxergamos a missão porque ela é missão para os pobres, se ainda enxergamos a missão porque ela é missão para povos distantes, se ainda enxergamos a missão porque ela é missão para alguns, se ainda enxergamos a missão porque é para outros. Ah, Senhor, não nos deixe conformar com Jerusalém somente. Faz-nos enxergar Samaria. Faz-nos entrar em lugares onde nós não sentimos muito bem, onde nós nem gostamos tanto das pessoas. Mas quem poderia gostar de nós mesmos? Quem poderia nos chamar pelos nossos méritos, por quem nós éramos? O Senhor nos encontrou como encontrou aquela mulher naquele poço, perdidos, sem direção, sem propósito, mas o Senhor nos chamou. E eu tenho certeza que o Senhor usou outras pessoas para que isso acontecesse. Então, Senhor, resgate a luz da evangelização nos nossos corações. Afinal de contas, ser cristão é expor a glória de Deus revelada na face de Cristo Jesus. E nós queremos expor a sua glória em Cristo. Nós queremos levantar essa bandeira de Cristo por todos os povos, línguas e nações. Nós queremos olhar para os povos não alcançados e ter misericórdia deles. É triste pensar que há bilhões de pessoas que não têm um cristão do seu lado, que não têm chance de ouvir o Evangelho. Dá-nos projetos como o de Paulo. Faz-nos desejar chegar até a Espanha. Faz-nos desejar chegar a cada canto ali da Turquia. Faz-nos desejar chegar a cada canto, Senhor, onde o Teu Evangelho ainda não foi pregado. Mas enquanto não estamos lá, ou enquanto estamos mantendo outras pessoas lá, ou enquanto estamos orando, faz-nos ser missionais aqui no nosso contexto imediato. Não nos deixe ser uma igreja para nós mesmos, mas que nós possamos ser igrejas para os outros. Sermos igreja para fora, igreja para que todos enxerguem quem o Senhor é, igreja que testemunha, igreja que é luz que ilumina, que é sal que salga. Permita-nos ser assim, Pai. E se há entre nós algum vocacionado, Senhor, a outros locais, aquece o coração dessa pessoa, desperta a essa boa obra, Pai. Assim nós te pedimos e confessamos que essa missão é tua, não nossa, que essa missão vem do Senhor e somente do Senhor, e que nós, como igreja, obedeceremos a sua comissão e andaremos aqui refletindo a tua luz para todos os povos. Amém. Amém.